A relação entre a Unila e a Unilab é alguma coisa muito importante e muito especial, porque são duas universidades que nascem muito próximas uma da outra. A Unila nasce em janeiro de 2010, a Unilab nasce ali em julho de 2010. E se nós dermos uma olhadinha nas leis de criação, a similaridade entre as nossas instituições, do ponto de vista da nossa missão, é alguma coisa que chama bastante atenção. Nós temos, do ponto de vista de missão, formar recursos humanos para contribuir com a integração. Qual é a diferença? Enquanto a Unila tem, digamos assim, uma bússola mais voltada, para o Norte e Sul, América Latina, a Unilab ela tem uma vocação mais voltada para os países de língua portuguesa, principalmente a África, também Timor-Leste. Então, esta característica de formação de recursos humanos para a integração é alguma coisa que caracteriza as duas instituições e que as aproxima. No meu entendimento, tem três questões importantes que nós deveríamos aqui atentar nessa aproximação entre as duas universidades. A primeira delas é a integração propriamente dita, nada mais natural do que duas universidades que têm como missão e vocação a integração estarem também integradas. Essa integração ela se dá evidentemente dentro dos projetos, dentro das pesquisas, dentro dos projetos de pesquisa que estão diretamente relacionados com o território, mas em todas as linhas que a gente possa ter aproximação e que tenham a ver com a nossa vocação. Além da questão da integração, eu diria que um outro aspecto importante é a troca de experiências. Nós, Unila e Unilab, temos mais ou menos o mesmo tempo de existência e, portanto, lidamos mais ou menos também com os mesmos desafios. Nós, por exemplo, temos desafios similares em termos de infraestrutura, temos desafios similares em termos de institucionalização das nossas instituições, nós temos desafios similares em termos de estruturação da parte administrativa. Então, a troca de experiências nessa questão operacional é muito importante e traz para nós uma experiência muito rica através dessa visita. E eu citaria um terceiro aspecto, que talvez seja aquele que vai mais diretamente no âmago da pergunta, que é o planejamento estratégico. A aproximação entre as nossas instituições, entre as nossas universidades, nos permite planejar conjuntamente quais são as melhores estratégias de defesa da nossa identidade, quais são as melhores estratégias de interação e convênios com universidades dentro e fora do Brasil, quais são as melhores estratégias para nós termos, por exemplo, articulações dentro da nação, do ponto de vista de articulações com o futuro governo e as futuras tensões que a gente possa vir a enfrentar enquanto universidade e enquanto interessados na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. E, evidentemente, também um último ponto que eu ressaltaria é a nossa compreensão de que a integração nacional com outros países é alguma coisa estratégica, né? Uma política de Estado e que é estratégica para a nação brasileira. Acho que todos esses pontos, eles são pontos que ressaltam a importância da aproximação entre a Unila e a Unilab. Eu levo de volta para a Unilab a certeza de que realmente nós temos uma universidade irmã, né? A Unilab está avançada em alguns aspectos e a Unila avançada em outros aspectos diferentes. E aí a oportunidade de fazer essa troca, sabermos exatamente como cada universidade está e o que uma poderá ajudar a outra, né, ao longo do tempo, então isso assim foi extremamente importante. Eu poderia pontuar vários aspectos, mas aí eu vou pontuar pelo menos aqueles mais relacionados à extensão. Então, nós tratamos muito sobre a questão da internacionalização, da extensão, como a ideia de que a gente precisa realmente ter uma troca mais intensiva quanto a este aspecto, já que é uma discussão que vem sendo feita, inclusive nos fóruns de pró-reitores de extensão, e nós temos uma característica de receber os alunos internacionais, o que não significa que a gente está fazendo exatamente o que nos é cobrado em relação à internacionalização. Então, neste ponto, a gente precisa realmente continuar o diálogo de forma mais intensiva entre a pró-reitoria de extensão e também as pró-reitorias das duas universidades internacionais e interinstitucionais. Tratamos um pouco sobre a curricularização da extensão, né, como está em cada universidade este ponto.
Nós temos na Proex da Unilab um boletim informativo que sai a cada 2 meses e vocês têm algumas ações de extensões que também são publicizadas, e aí a nossa ideia é pegar tudo que nós temos desse ano de 2018 e formarmos uma única edição em formato de revista e aí a gente tentar divulgar, né, em toda a comunidade acadêmica, não apenas das 2 instituições, mas também de todas as universidades do país e dos países parceiros de cada universidade. Então, vai ser um piloto para que no futuro a gente tente avançar na questão da revista, né, da Unilab Unila e realmente com artigos mais extensionistas. Então, ficamos combinados assim. E também a gente trabalhou muito a questão dos projetos de extensão horticultura que nós temos em comum. Para isso, além da divulgação por meio do boletim, que já é uma forma de publicizar e os próprios coordenadores dos projetos entre uma universidade e outra se conhecerem, né, e poderem trocar contatos, é da gente estar pensando em alguns projetos com fomento, né, para esses coordenadores de extensão horticultura que nós temos nas 2 universidades. Aí vocês já têm, né, um piloto de que estão lançando editais de fomento às ações de extensão, não apenas com bolsa, é algo que na Unilab a gente já tem vontade há um bom tempo e a gente vai tentar, usando o exemplo de vocês, efetivar lá também. Então, assim, são diversas ações, né, que a gente pode estar trabalhando em comum. E aí também a gente trabalhou muito a questão dos avaliadores externos, né? Então nós temos os projetos, os editais, que nós precisamos de avaliações de pessoas externas à universidade, e aí a gente faz essa troca de banco de dados, né? Dos que a gente tem que avaliam o nosso edital PBAC e dos que vocês têm nos editais de extensão de vocês. Esse foi outro ponto também que nós levantamos e que eu julgo extremamente importante, né, nessa parceria entre as 2 instituições. Mas levo realmente a certeza de que a gente precisa continuar o diálogo e conversar cada vez mais, porque nós temos pontos em comuns e cada uma está avançada em aspectos diferentes e que com essa troca a gente pode melhorar cada vez mais as atividades da universidade, no caso mais específico da extensão horticultura de cada um.